Não é segredo pra nenhum de vocês que eu fico procurando as histórias mais bizarras e sinistras da internet, mas hoje em dia eu também tendo esse canal, meio que virou parte profissional eu procurar esse tipo de história. E muita dessas histórias eu trouxe aqui no canal pra contar pra vocês, tentar explicar do meu jeito, mas teve uma história que eu vi faz uns 5 meses que ficou na minha cabeça. O tipo de coisa que eu conto pros meus amigos, fico pensando sobre, porque assim, navegando nesse mar de bosta que é a internet, mergulhando nesse monte de merda, é muito comum encontrar umas histórias que parece super promissora e no fim não era nada demais, e eu acabo só não trazendo. Mas essa história aqui, puta que pariu. Tudo começou como uma suposta pegadinha pra um canal no YouTube, e essa suposta pegadinha levou a pena de morte dessas duas mulheres aqui, pena de morte essa por enforcamento, a morte de um homem nessa pegadinha, um conflito diplomático entre dois países que quase levou a uma guerra, e o próprio ditador da Coreia do Norte se envolvendo na parada. Então é uma história bem cabulosa. Mas antes da gente entrar no assunto do vídeo, eu gostaria de falar um negócio pra você. E beleza, você pode passar esse ad inteiro, mas você não pode passar os pensamentos que vem na sua cabeça quando você sabe que tá perdendo tempo sem fazer nada da vida. E sim, esse é um ad pra você que não tá fazendo nada, que passa o dia inteiro vendo shorts, reels, YouTube, porque é o seguinte, cara, o meu parceiro Lopes, ele tem um curso de edição que pega desde você que não manja nada de edição, até você que entende um pouquinho, mas não tá avançado. E eu acho que esse curso é quase perfeito pra vocês que ficam assistindo muito conteúdo na internet, porque vocês meio que já manjam dessa cultura de vídeo, shorts, reels, TikTok, e não acho que ele é perfeito só por isso, eu acho que ele é perfeito também porque o Lopes, o cara que é dono desse curso, ele já trampou com muito canal grande aqui dentro do YouTube, canal de 4 milhões, 2 milhões, 5 milhões, então ele sabe do que ele tá fazendo. E não só isso, esse curso também tem uma parceria com a Mafra Produções, também tá dentro dessa bolha de youtuber, streamer, então você faz o curso, você aprende sobre edição e você já tem ali uma parceria com meio caminho andado pra você conseguir um trampo rápido, conseguir um dinheiro e até, sei lá, fazer uma carreira nisso. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado, eu acho bem válido vocês irem lá e darem uma olhada, porque é importante, valeu. E a história começa com essa garota aqui da Indonésia, Siti Aisha, eu não sei como se pronuncia, mas eu vou chamar ela de Siti, e ela era uma garota bem humilde, tipo assim, a família dela era muito pobre. Como eu disse, ela era lá da Indonésia, só que ela tava trabalhando na Malásia, e o trabalho dela lá na Malásia era ser uma espécie de acompanhante, tipo assim, ela frequentava várias baladinhas lá da Malásia, os caras chegavam nela e contratavam ela como acompanhante. E assim, o bagulho era tão merda que ela ganhava 5 dólares por trabalho, então não era uma vida muito digna. E ela tava nesse ramo de acompanhante porque ela não tinha estudo e porque ela tinha que enviar dinheiro pra família dela. Família essa que inclusive ela deixou lá na Indonésia pra ir pra Malásia fazer dinheiro. E aí tendo uma vida tão assim, uma vida difícil, do nada, um dia chega um produtor nela e fala uma parada de tipo, nossa, você é perfeita porque a gente tá procurando, você tem exatamente o perfil que a gente busca. O negócio é o seguinte, eu trabalho pra um canal do YouTube bem grande e eu preciso de alguém pra fazer pegadinha junto. Você se encaixa nesse perfil e a gente vai te dar muita grana por só fazer as pegadinhas. No início a City obviamente desconfiou, ela ficou tipo, não, isso aqui parece bom demais pra ser verdade. Mas rapidinho ela acabou aceitando a parada. Inclusive lá no Facebook dela, eu encontrei uns vídeos dela com esse suposto produtor aqui que tinha contratado ela, vindo com a oportunidade. Itu orangnya baik, terus kayak lucu juga kan, ikut syuting katanya, ikut syuting gimana saya bilang kan, syuting kayak buat lucu-lucuan gitu, lucu-lucuan gimana, kayak gimana ya, terkenal kayak boom prank. Jadi saya juga mikirnya oh ya udahlah gitu. E esse produtor, que conheceu ela numa balada, rapidinho levou ela pra conhecer um cara chamado Mr. Cheng. Esse cara aqui. A qualidade da imagem tá um lixo, mas é muito difícil achar foto desse cara. Mas ele era o suposto youtuber gigantesco em questão. O produtor levou a City até esse cara, e lá eles conversaram, ele explicou que ele tinha um canal engraçadinho, de comédia, e ele explicou como funcionaria essas pegadinhas. As pegadinhas principais eram mais ou menos o seguinte. Vocês sabem aquele óleo de bebê? Esse tipo de óleo aqui, que é todo viscoso, pegajoso? As pegadinhas eram basicamente, ela enchia as próprias mãos com óleo de bebê, e ela chegava em pessoas aleatórias na rua e fazia aquela parada de tipo, ah, adivinha quem é? E aí nesse processo a pessoa ficava com o rosto todo sujo de óleo de bebê e ela saía correndo, e os vídeos eram basicamente isso. Tudo pegadinha merda, mas não tem por que entrar nesse mérito. E cara, ela ficou uns 2 meses trampando com esses caras, tipo, fazendo esse tipo de pegadinha e se acostumando com essa vida de supostamente participar de um canal grande do YouTube. Umas coisas que eu vi é que a City não entendia muito bem a comédia por trás disso, pra ela não fazer sentido, mas tipo assim, ela nasceu na Indonésia, depois foi pra Malásia, e ela nunca tinha tido uma vida muito conectada com o mundo. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer, mas na cabeça dela foi uma parada mais ou menos na América, do outro lado do mundo. Eu acho que as pessoas devem achar isso aqui engraçado, então eu só devo estar estranhando por uma questão cultural. E assim, como eu disse, quando ela trabalhava como acompanhante, ela ganhava 5 dólares por pessoa que ela ficava. Com essa pegadinha de óleo de bebê, ela ganhava 90 dólares por vídeo. E tinha dias que ela fazia mais de um vídeo, então pra ela era muito dinheiro. Ela conseguiu muito ajudar a família dela, conseguiu ir subindo aos poucos ali na vida, e até então ela via tudo isso como uma coisa inocente. Até que chegou o dia mais
mais importante de todos, onde ela ia fazer uma pegadinha, o mesmo tipo de pegadinha, só que no aeroporto, lotado, cheio de gente. E o produtor falou o seguinte: pô, hoje você vai fazer essa pegadinha aqui no aeroporto, só que tem um porém. Outra atriz que nem você vai participar da pegadinha também. E a atriz em questão é essa mulher aqui, a Doan Chi-wong. E o caso da Doan foi igualzinho o caso da City. Tipo assim, era alguém pobre que o produtor chegou, falou: nossa, você se encaixa num perfil aqui e a gente te paga bem. E essa, obviamente, sendo a melhor oportunidade dela de ganhar dinheiro, ela também aceitou. E aí o Cheng, o suposto youtuber, explicou pra elas o negócio. A pegadinha seria a seguinte: uma delas viria com óleo de bebê num alvo, esse alvo ia ficar confuso, sem entender o que aconteceu, e logo em seguida, uns 5, 10 segundos depois, a outra viria com o mesmo óleo e esfregaria também na cara dele. Tipo uma pegadinha dupla. Só que esse cara aqui, o Cheng, ele deu uma outra explicação pra elas. Ele explicou que assim, o cara que participaria dessa pegadinha era um ator, tava trabalhando pra ele também. Tudo pra eles fazerem um vídeo de pegadinha fake, pro vídeo viralizar muito e elas ganharem mais dinheiro, elas terem reconhecimento internacional. Ele realmente focou no lance de que, tipo, esse é o vídeo mais importante que a gente vai fazer, então vocês não podem falhar. Dipakai hand body dan pakai baby gitu, baby oil gitu. Jadi saya rasa ya seperti biasa aja gitu. City's handler arranges a meeting at a cafe in the airport. There she is to receive details of the target. Então eles se reuniram lá no aeroporto, ficaram um tempo pra ela mostrando quem que era o alvo, e esse tal de Cheng, ele ficou realmente focando na história de que tipo, não, esse cara aí, o alvo, ele é um ator meu, ele vai fazer uma reação exagerada, tudo pra gente viralizar no YouTube, ganhar mais dinheiro, vocês terem reconhecimento. Ele encheu a cabeça das duas de sonho, porque elas não tinham muita experiência ou perspectiva de vida. Terus pas hari hanya kan, kebetulan kan memang di KLIA kan lumayan rame. Nanti kalau misalnya kalau kamu acting yang ini ya katanya bagus ini, nanti kemungkinan bos juga akan kasih kamu bonus lagi. Dia ke saya bilang itu orangnya gitu. Pas tuh saya bilang yang mana gitu kan. Itu yang pakai jaket warna abu-abu, katanya gitu kan. Yang mana? Itu, oh yang bot. E tem as filmagens desse dia, cara. Elas saíram da reunião e foram direto lá fazer a pegadinha com o cara. Primeiro foi a City com óleo de bebê, e ela esfregou a mão lá no rosto do cara, e o cara ficou meio que parado assim, tipo assim, mexendo no próprio rosto, sem entender o que tinha acabado de acontecer. E em seguida entrou a Doan, a segunda atriz, foi lá fazer a mesma coisa. As filmagens da Doan tá mais fácil de ver, o cara tava meio que em choque, sem entender, e ela faz a mesma coisa, esfrega o óleo de bebê, e na próxima filmagem, tanto a City quanto a Doan aparecem correndo, fugindo de lá, tipo, comemorando que fizeram a pegadinha, e aí as duas vão pro banheiro, lavar as mãos lá, comemorar que a pegadinha deu certo, conversar um pouco, até porque as duas não se conheciam antes desse dia, eram duas desconhecidas, uma pra outra. Mas e sobre o cara que sofreu a pegadinha? Acontece que o cara que sofreu a pegadinha, vamos chamar ele de Nan aqui, esse cara aqui, ele ficou por 1 minuto sem entender o que tinha acontecido, mas ele foi diretamente falar com os policiais pra ir pra ala médica do aeroporto, explicou o que aconteceu, explicou que 2 garotas passaram um óleo na cara dele e que ele tava começando a se sentir muito mal e se sentir com uma sensação de queimação no corpo inteiro. Os policiais, obviamente, levaram ele lá pra enfermaria, pra ala médica, pra ver o que tava acontecendo de verdade, só que enquanto ele tá lá na enfermaria, ele começa a piorar muito. E aí as enfermeiras, os médicos de plantão ali, não conseguem entender muito bem o que tá acontecendo e ligam rapidinho pra uma ambulância. Enquanto esse cara tava se f***ando lá na enfermaria, a City e a Dawn saem do banheiro pra encontrar os produtores, os caras estavam filmando, e o próprio Cheng. Só que onde é que tá o tal de Cheng? As duas saem do banheiro e não encontram ninguém. Absolutamente ninguém da produção da pegadinha. E elas ficam um tempo procurando a produção, mas não encontram ninguém e decidem ir pra casa, pensando tipo, não, amanhã a gente vai receber o dinheiro, eles devem ter ido embora, vamos pra casa. Enquanto elas estão indo pra casa e a ambulância tá chegando lá, o Nan, o cara que foi o alvo dessa pegadinha, só morre. De uma forma até meio grotesca lá no banco do aeroporto. Mas que porra foi essa? Quem é esse cara? Como ele morreu? Por que ele morreu? Então, vocês lembram que a pegadinha era passar óleo de bebê no rosto dele 2 vezes. Acontece que nesse dia específico, não era óleo de bebê. A City e a Dawn não sabiam o que era, mas acontece que era o seguinte, na mão da City, a primeira que passou a mão no rosto dele, colocaram um produto que a gente vai chamar aqui de composto A. E na mão da Dawn, a segunda mulher que passou a mão na cara dele, colocaram uma coisa que a gente vai chamar de composto B. Ou seja, na primeira mão tinha um composto A, na segunda mão tinha um composto B. E eu não manjo nada de química, mas eu tô dando a explicação aqui que eu vi no
no documentário. A questão é que quando os dois compostos se unem, formam um agente químico que inclusive é proibido em guerra, cara. Trata-se do mais potente agente químico de guerra conhecido, cerca de 100 vezes mais poderoso do que o gás sarin. O VX é o nome desse veneno que entra em ação quando você une o composto A e o composto B que eu falei. O VX é uma arma química extraordinariamente poderosa. Ou seja, que é essa? Como os caras conseguiram uma arma de guerra e fazer um plano tão perfeito de tipo assim, esse composto não entrar em ação até os dois lados, as duas mãos que passaram no rosto dele se combinarem entre si. E o bagulho é mais bizarro ainda. Somente a Rússia e os Estados Unidos admitiram ter estoques de VX, mas acredita-se que outros países também possuam. Então, tipo assim, como um produtor de pegadinha, e é óbvio que a esse ponto tudo era armado, forjado, mas como que essas pessoas tinham acesso a uma arma de guerra e uma arma de guerra poderosíssima ainda? Então eu acho que é importante a gente saber quem é esse cara que morreu. E acontece que esse cara que morreu era o Kim Jong-nam, o irmão mais velho do atual ditador da Coreia do Norte. Só que ter essa informação não deixa a gente sabendo o que aconteceu, deixa a gente mais confuso sobre essa história. Então eu tô tentando muito passar pra vocês, não exatamente a felicidade, porque é uma tragédia, mas tipo assim, eu fiquei muito engajado com essa história, cara, porque quanto mais você pesquisa e lê sobre, mais bizarro fica. Mas um pouquinho de história aqui pra gente ter contexto. Acontece que antes do atual ditador da Coreia do Norte, o outro ditador era o pai dele, tanto o pai do atual ditador quanto o pai do Nam, o cara que morreu esse dia. Eu tô falando do Kim Jong-il, e ele teve dois filhos. O Kim Jong-nam, o alvo dessa pegadinha, era o filho mais velho, então ele era o favorito pra suceder a Coreia do Norte. Tem um monte de fotos deles junto, e você consegue ver pelas fotos, pelas histórias, que realmente era pro Nam ser o sucessor dele. Só que o Nam, diferente do irmão mais novo dele, era um cara muito progressista, digamos assim. Ele tinha interesse por cultura, ele gostava de cinema, ele era apaixonado pela Disney, então você fica tipo, possivelmente era um futuro muito promissor. Como que depois disso a Coreia do Norte acabou caindo nas mãos do Kim Jong-un, que por tudo que a gente tem conhecimento parece uma pessoa muito mais desprezível? Então, enquanto o pai deles estava vivo ainda, o pai deles era o ditador, só que esses dois filhos aqui, tanto o Kim Jong-nam quanto o Kim Jong-un, eram de mães diferentes. Então o que estava acontecendo lá era uma espécie de Game of Thrones, onde, por exemplo, a mãe do Nam tentava tirar a popularidade do Kim Jong-un e a mãe do Kim Jong-un tentava tirar a popularidade do Nam. Tudo pra tipo assim, não, eu quero que o meu filho seja o sucessor como ditador da Coreia do Norte. E enquanto esse Game of Thrones ali tava rolando, o Kim Jong-un não tava muito interessado pra esse lance de ditadura, política, sucessão. Não, como eu falei, ele era um cara mais da cultura e ele acabou se envolvendo em uma polêmica que custou caro, porque o Kim Jong-un queria muito visitar e levar a família dele lá pra Disney do Japão. Só que como ele era um cidadão norte-coreano, ele não podia ir pra Disney do Japão. E o que o Kim Jong-un fez? Ele fez passaporte falso pra ele e pra todo o resto da família dele. E tem algumas fotos, cara, a família dele realmente chegou a pisar lá no Japão pra ir pra Disney. O problema é que eu não entendi muito bem o que aconteceu, mas acontece que os passaportes dele tinham uns problemas que as pessoas perceberam que era fake, logo descobriram quem ele era e deportaram ele e a família de volta pra Coreia do Norte. Só que o que aconteceu com isso? Esse negócio dele querer ir pra Disney se tornou público e o pai dos dois ficou putaço. E o Kim Jong-un também ficou putaço, porque a Disney representava o capitalismo, a América, tudo que a Coreia do Norte odeia. E por causa disso, o Kim Jong-un virou de vez meio que a ovelha negra da família. Só que o pai dos dois estava ficando velho e doente, e quem aproveita disso foi a mãe do Kim Jong-un, pra espalhar mais mentiras sobre o Kim Jong-un e aumentar a popularidade do filho dela, falando que o Kim Jong-un era o traidor, que ele ia vender a Coreia do Norte pra América, esse tipo de coisa. E no meio de toda essa guerra fria ali, toda essa treta, o pai dos dois morre, o ditador atual morre, e foi justo na hora que o Kim Jong-un tava com a pior popularidade possível. O que acontece com isso? O Kim Jong-un vira o sucessor e começa a ditadura que a gente tem conhecimento hoje em dia. E nisso, o Nam fica tipo, irmão, fudeu. Meu irmão é doido da cabeça, ele me odeia, minha família me odeia, os cidadãos do meu país me odeiam pelas fake news e coisas que espalharam de mim, eu tô fudido, mas eu não posso ficar parado. E aí, o que o Nam faz no meio dessa teia gigantesca de treta? Ele se torna um informante da CIA. E por causa disso, o governo, os líderes da Coreia do Norte se reúnem pra ter um plano para assassinar o Nam. Porque é o seguinte, a própria existência do Nam era uma ameaça à ditadura, já que ele era o suposto sucessor de verdade, ele era o filho mais velho, e nem só isso, por ele ter se juntado à CIA, o Nam sabia muito segredo da Coreia do Norte. Tipo assim, a existência dele, o fato do Nam estar vivo, não era só uma ameaça para a sucessão do Kim Jong-un, como era uma ameaça para a Coreia do Norte inteira pelas coisas que ele sabia. Só que como ele estava envolvido com a CIA, eles não podiam só assassinar o cara, porque levaria a conflito diplomático, talvez até uma guerra, então eles criaram um plano perfeito que culminou com a morte do Kim Jong-un, sem a Coreia nem estar envolvida com a parada. E a ideia disso era bem clara, usar duas mulheres que nem tinham a ver com a história, que fariam um assassinato perfeito sem nem saber que estavam cometendo um assassinato. E como que ficou a situação delas? Vocês lembram que elas foram embora do aeroporto? No outro dia a polícia já chegou na casa das duas, e a City, inclusive, achou que era parte da pegadinha esse lance de ser presa. Mas não, elas ficaram 8 meses presas até o julgamento começar. E outro problema é que a pena pra assassinato é morte na forca lá na Malásia. Então a situação tava bem tensa, porque as apostas desse julgamento eram bem altas, valia muita coisa. In charge for the most serious crime in the country, the crime of murder.
for the offense of murder, there's only one punishment, and that is death. By hanging. A situação foi muito merda, porque, tipo assim, elas claramente são inocentes, elas foram ali duas pessoas que foram usadas num jogo de poder muito maior do que elas, e elas estavam quase sendo condenadas por morte por enforcamento, cara, então realmente não era pouca bosta. Já não chega os 8 meses pra esperar o julgamento começar, o julgamento ainda durou 2 anos até eles chegarem a uma conclusão. Felizmente, eu vou resumir aqui o fim da história, a polícia conseguiu prender os produtores, o tal de Cheng lá, que era o suposto youtuber, todo mundo, prenderam o químico deles, e aí conseguiram desvendar essa teia até chegar na conclusão de o que realmente tinha acontecido. Como a Siti também era uma cidadã da Indonésia, o governo da Indonésia interveio nisso pra tipo, não, vocês não vão matar uma cidadã nossa porque claramente tem uma história muito bizarra aí por trás. As duas tiveram um final meio que feliz, digamos assim, porque elas estão vivas e estão soltas, só que é muito doido você pensar, né, cara, que de uma pegadinha tão simples foi pra uma parada que matou um possível futuro ditador, e essa história realmente me deixou fascinado, porque olha esse plano de usar uma suposta pegadinha, tipo assim, essa cultura de YouTube, de pegadinha, chegou tão longe que as pessoas estão usando isso em plano pra ser uma pessoa tão importante do governo. Olha que coisa maluca. E também o lance de 2 mulheres inocentes sendo usado nessa teia gigantesca de desgraça. Mas enfim, o resto da história eu acho que vocês sabem. O Nan foi morto e não teve justiça, e eu nem sei se ele vai ter justiça. Além de uns conflitos diplomáticos e quase possíveis guerras, nada rolou com a Coreia do Norte. E você consegue ver como essa história toda é cabulosa. Mas o vídeo foi só esse mesmo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu e até o próximo.